Pessoal, agora nós vamos trabalhar a adição e subtração de polinômios. Agora eu tenho são três termos, eu posso chamar de trinômio, mas eu posso chamar também de um polinômio, certo? Poli significa vários termos. Então, eu tenho os polinômios menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 2 e menos 3x ao cubo, mais 2x menos 1. Então, a gente vai efetuar a adição e a subtração entre eles. Vamos primeiro na adição. Para eu somá-los, eu vou colocá-los entre parênteses. Então, vou pegar o primeiro polinômio, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Vou somar, porque é adição, com o segundo polinômio, que é menos 3x ao cubo mais 2x menos 1, certo? Primeiro passo, depois que eu armei a minha soma, é eliminar os parênteses realizando o jogo do sinal. Então, pessoal, ó, o primeiro parênteses eu posso tirar apenas os números lá de dentro tranquilamente. Então, eu eliminei o primeiro parênteses e vai repetir os números. Menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o jogo de sinais, certo, pessoal? Eu tenho que lembrar que o sinal de fora multiplica o sinal de dentro. Então, mais vezes menos é menos 3x ao cubo. O de fora multiplica o de dentro. Mais vezes mais é mais 2x. Estou fazendo o jogo de sinal apenas com os sinais, viu, pessoal? O de fora multiplica o de dentro. Mais vezes menos, menos e abaixo 1, certo? Segundo passo, depois que eu eliminei os parênteses, é reduzir os termos semelhantes. Ou seja, para eu somar ou subtrair, as letras têm que ser o quê? Iguais. Nós vimos isso lá no vídeo anterior, certo? Então, eu vou procurar. Tem algum termo que tem x ao quadrado? Não tem nenhum. Então, esse termo menos 2x ao quadrado eu conservo, porque não tem nenhuma letra que repete com o x ao quadrado aí. Tem algum termo que tem x? Tem, né? Ó, eu tenho aqui o 5x e eu tenho aqui o 2x, certo? Letras iguais, conservo e somo os números, porque é positivo, ó. 5 mais 2, 7. Tem que pôr o sinal de mais, porque 7 é positivo para separar os termos, certo? Mais 7. Tem algum termo que tem x ao cubo? Não tem. Então, menos 3x ao cubo, não apareceu outro termo, eu conservo ele. E vou agora nos números que não tem letra. Ó, o menos 2 e o menos 1. Eu devo 2 e eu devo 1, eu devo 3, certo? Aí agora, para ficar assim, já estava excelente para mim. Mas em relação a questões de múltipla escolha, de organização, a gente ordena de forma decrescente, né? Ou seja, da maior para menor potência. Então, a maior potência que aparece aqui é o 3, menos 3x ao cubo, depois é o 2, menos 2x ao quadrado, depois é o x e depois o menos 3, que é o termo que não tem a letra, certo? Então, jamais você pode somar ou subtrair letras diferentes. X ao cubo é diferente de x ao quadrado, que é diferente de x. Então, a resposta fica desse jeito, ok? A subtração é a mesma coisa. Coloquei os termos entre parênteses, certo? O primeiro passo é eliminar esses parênteses. Então, nós vamos eliminar, ó. O primeiro parêntese, eu só tiro ele e repito os números como eles estão. O segundo parêntese, eu vou fazer o quê? O jogo de sinal. O sinal de fora multiplica o sinal de dentro. Menos vezes menos é mais, então abaixo 3x ao cubo. Menos vezes mais é menos, abaixo 2x. Menos vezes menos é mais, abaixo 1. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes. Ó, não tem termo que tem x quadrado. Se não tem, eu vou descer ele. Menos 2x ao quadrado, eu vou conservar. Tem termo que tem x, ó. Eu tenho 5x menos 2x. 5 menos 2 é 3 positivo. Então, mais 3 e conservo a letra. Então, eu subtraio os números e conservo a letra. Então, 5x menos 2x é 3x, certo? Aqui, ó, eu vou mexer com os números. Eu devo 2, eu tenho 1, vou continuar devendo 1. Se eu devo R$2 e eu tenho 1 para pagar,
esse 1 não paga o que eu devo, então eu vou ficar devendo 1 menos 1, se eu devo é menos 1. E não tem outro termo que tem x ao cubo, eu conservo ele. Agora eu vou ordenar novamente em ordem decrescente da maior para a menor potência. A maior potência é o 3x ao cubo. O sinal aqui, ele é preciso, né? Porque entre os termos precisa de sinal. Como ele passou para o primeiro, não precisa de pôr sinal, porque ele em si já é positivo. Depois é o menos 2x ao quadrado. Depois é o mais 3x. E por último, o termo que não tem letra, que é o 1, o menos 1, certo? Tranquilo. Então, não posso fazer mais nada, porque os termos são diferentes. Agora, nós vamos para a multiplicação de polinômio por monômio, certo, pessoal? Então, nós temos esse exemplo aqui. Nós temos o monômio 3x ao quadrado, que vai ser multiplicado pelo monômio 5x ao cubo mais 8x ao quadrado menos x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade distributiva, viu, pessoal? O que vem a ser essa propriedade distributiva que nós vamos aplicar? Nós vamos, o monômio de fora, ele tá multiplicando cada um dos termos de dentro, ó. Então, o 3x ao quadrado, ele vai multiplicar o 5x ao cubo, então vai ficar 3x ao quadrado vezes 5x ao cubo, certo? Ó, ele não tem sinal, ele é positivo, então mais vezes mais é mais. O 3x ao quadrado vai multiplicar o 8x ao quadrado, então 3x ao quadrado vezes 8x ao quadrado, e mais vezes menos é menos, e o 3x ao quadrado vai multiplicar o x, certo? Então, o termo, que é o monômio, vai multiplicar cada um dos termos do polinômio. Vai multiplicar esse e esse, certo? E nós já aprendemos a multiplicar, ó. Multiplica os números, 3 vezes 5, 15. Conserva a letra e soma os expoentes. Na multiplicação, letras iguais, somos expoentes, ó. Conservei o x, que é igual, e vou somar 2 mais 3, 5, certo? Multiplico os números, 3 vezes 8 é 24, x e x eu conservo e somo os expoentes, 2 mais 2, 4. Menos, não tem outro número para multiplicar o 3, então eu abaixo ele. Conservo as letras e somo os expoentes, quando não tem nada é 1, 2 mais 1 é 3, certo? Aí, a nossa resposta é 15x à quinta mais 24x à quarta menos 3x elevado ao cubo, certo? Foi o que nós descobrimos aí. Tranquilo? Agora, nós vamos para o que está lá no PET. A última atividade vai trabalhar produtos notáveis. Então, nós vamos ver 3 casos de produtos notáveis e todos são feitos da mesma maneira. O primeiro caso é o quadrado da soma de 2 termos. Essa frase em vermelho, matematicamente, ela é isso aqui, ó. Quadrado da soma de 2 termos, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai efetuar o produto do quadrado da soma. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos, pessoal, que x ao quadrado não é x vezes x? 3 ao quadrado, 9 não é 3 vezes 3? 25 não é 5 vezes 5? Então, pessoal, a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. É ele multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 2, certo? Porque potência é isso, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. X ao quadrado é x vezes x. Y ao quadrado é y vezes y. É o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, eu vou fazer a mais b vezes a mais b. Vou fazer propriedade distributiva, ó. O primeiro termo vai multiplicar os dois de lá, certo? A vezes a elevado ao quadrado. Por quê? Conserva a letra e somos expoentes. Agora, a gente já tem que estar sabendo fazer direto. 1 mais 1 é 2. A vezes b são letras diferentes. Então, a vezes b.
certo? É tudo sinal de mais, não tem nenhum sinal de menos. Então, beleza, coloco mais aqui. Agora, eu vou multiplicar o segundo termo do primeiro parênteses com os dois de lá. B vezes A é o mesmo que A vezes B. A ordem não vai alterar, porque 5 vezes 2 é 10 e 2 vezes 5 é 10. Então, tanto faz colocar B vezes A como A vezes B. Como já usou A vezes B aqui, usa A vezes B de cá também. Tudo mais vezes mais é mais, B vezes B, B ao quadrado. Conserva a letra e somos expoentes, 1 mais 1 é 2, certo? Então, agora eu vou organizar, ó. Vou conservar o A ao quadrado, mais A vezes B, pessoal, é AB. São letras diferentes, a gente vai só agrupar. A vezes B, AB, mais B ao quadrado, certo? Não tem nenhum termo que tenha A ao quadrado, eu conservo. Ó, AB mais AB. Quantos ABs a gente tá vendo aqui? 2, né? Toda vez que a letra tá sozinha, quem acompanha é o número 1. 1 mais 1 é 2 AB. E abaixo é o B ao quadrado, certo? Esse é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, certo? Um exemplo para a gente fazer. 2 mais A elevado ao quadrado. Isso é 2 mais A vezes 2 mais A, certo? O 2, primeiro termo do primeiro parênteses, vai multiplicar com os dois de lá. 2 vezes 2, mais 2 vezes A, certo? Agora, o A vai multiplicar com os dois de lá, ó. Como é tudo positivo, já posso colocar no sinal de mais. A vezes 2 é o mesmo que 2 vezes A. Mais vezes mais é mais, né? Podia já pôr mais direto. E A vezes A é A elevado ao quadrado. Conserva a letra e somos expoentes. 2 vezes 2 é 4, poderia ter feito direto. Mais 2 vezes A é 2A. Mais 2 vezes A é 2A. Mais A elevado ao quadrado. Certo? 4, ó, vou somar os termos semelhantes. 2A mais 2A é 4A. Mais A elevado ao quadrado. Não posso fazer mais nada porque os termos são diferentes, certo? O segundo caso é o quadrado da diferença de dois termos. É a mesma coisa, só que agora aparece sinal de menos. Quadrado da diferença de dois termos, certo? Ó, A menos B elevado ao quadrado é o A menos B vezes o A menos B. Então, eu vou fazer distributiva. A vezes A ao quadrado. Só que toma cuidado, agora tem um sinal de menos. Mais vezes menos é menos. A vezes B. Menos vezes mais é menos. A vezes... Opa, desculpa, né? Agora vamos multiplicar o segundo termo aqui, ó. O B, certo? Menos vezes mais é menos. B vezes A é o mesmo que A vezes B. Menos vezes menos é mais. B vezes B, B elevado ao quadrado, certo? Vou conservar o A ao quadrado, menos A vezes B é AB, menos A vezes B é AB, mais B elevado ao quadrado. Organizando agora os termos semelhantes, conservo o A ao quadrado. Aqui, toda vez que a letra está sozinha, ela está valendo 1. Eu devo 1AB, eu devo 1AB, eu devo 2AB. Eu mexo nos números e conservo a letra, mais B elevado ao quadrado. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A menos 5C ao quadrado é o A menos 5C vezes o A menos 5C, certo? Vou multiplicar o primeiro termo com os dois do parênteses. A vezes A elevado ao quadrado, certo? Mais vezes menos é menos. A vezes 5C. Agora, o 5C vai multiplicar com os dois termos de lá. Menos vezes mais é menos. 5C vezes A é o mesmo que A vezes 5C. Menos vezes menos é mais. 5C vezes 5C, multiplica os números. 5 vezes 5, 25. C vezes C, C elevado ao quadrado. Deixa eu consertar aqui. Aí, eu abaixo o A ao quadrado e vou multiplicar.
menos A vezes 5C. É só você conservar as letras e o número, porque não tem como fazer nada. Menos 5AC. Menos A vezes 5C, menos 5AC. Sempre a gente coloca a letra, o número antes da letra. Mais 25C ao quadrado. Certo? Agora eu vou agrupar os termos semelhantes. A ao quadrado, certo? Eu devo 5AC, eu devo 5AC, eu devo 10AC, mais 25C ao quadrado. Tranquilo? E o último, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma, pela diferença de dois termos. É só multiplicar, fazer propriedade distributiva direto. A vezes A, né? O A vai multiplicar o primeiro termo e o segundo. Então, A vezes A ao quadrado, mais vezes menos é menos. A vezes B, já posso pôr direto AB. Mais vezes mais é mais, B vezes A é AB ou BA. E mais vezes menos é menos, B vezes B, B elevado ao quadrado. Ó, pessoal, agora eu tenho que agrupar os termos semelhantes. Então, A ao quadrado, eu tenho um negativo e um positivo. Quando eu tenho o mesmo termo, são iguaizinhos, com sinais diferentes, o negativo anula o positivo, vai ser A. Vai sobrar só o A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Como exemplo, vamos fazer esse aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, que é o primeiro termo, multiplica os dois de lá. Mais vezes mais é mais, 2 vezes C, 2C. Menos vezes mais é menos, C vezes 2 é o mesmo que 2C. Menos vezes mais é menos, C vezes C, C elevado ao quadrado. O 2C positivo anula o 2C negativo. Sobrou 4 menos C elevado ao quadrado. Então, a nossa última atividade do PET vai pedir isso aqui, ó. Justamente a gente saber fazer essa propriedade distributiva. Esses 3 casos que eu passei para vocês, ok? Qualquer dúvida podem me perguntar.